aos Coríntios, capítulo 13. Hoje a gente vai ver isso aqui. Como usar os nossos dons com amor. Eu ouvi uma história nessa igreja, um pastor que veio aqui há anos atrás, e ele conta uma história, na verdade é uma história fictícia, mas que traz um princípio, né? Uma determinada pessoa, uma mãe, que ela está diante de um local cheio de tesouros, cheio de coisas muito preciosas. E nessa história, aquela mãe está diante daquela, uma espécie de uma caverna cheia de tesouros. Ela tem um bebê e ela ouve uma voz, e a voz dizia: você tem X minutos, entre na caverna, pegue tudo o que você puder, mas não se esqueça o principal, porque a caverna vai fechar, você precisa sair antes. Então você pode entrar, você tem um determinado tempo, pegue tudo o que você puder, mas não se esqueça do principal. E aí conta essa história, que aquela mulher entra, ela percebe que tem muitos tesouros ali, ela fica empolgada com a possibilidade de angariar tantos tesouros, só que ela estava com o bebê no colo, e ela disse: não, se eu deixar meu bebê aqui ao meu lado, eu vou poder pegar mais tesouros. E ela foi pegando, foi juntando. Não vou esquecer meu bebê, é o meu filho. E ela junta, e ela ouve a voz, e a voz diz: seu tempo está se esgotando, pegue tudo o que puder, mas não se esqueça do principal. E ela juntando naquela ânsia, né, de pegar o máximo de coisas, a voz fala novamente: a porta vai se fechar, você precisa sair, pegue tudo que puder, mas não se esqueça o principal. E ela sai, cheia de tesouros, e a porta se fecha. Mas quando ela sai e a porta se fecha, ela percebe que esqueceu algo. Na verdade, ela esqueceu alguém. Ela esqueceu o principal. Ela esqueceu o seu próprio filho. Às vezes, na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada de ministério, na nossa caminhada como servos de Cristo, a gente não pode se esquecer do principal. E a gente estudou tantas semanas sobre os dons, descreveu os dons, dissecou os dons, as características das pessoas que têm os dons, a base bíblica dos dons, como descobrir os dons, dicas para descobrir os dons. E o apóstolo Paulo, ele trabalha sobre os dons, no capítulo 12 de 1 Coríntios. No capítulo 14, ele vai falar ainda sobre os dons, tratando de uma maneira mais específica o dom de profecias e o dom de línguas. Mas no verso 13, esses dois capítulos que abordam sobre os dons, entremeado nesses dois capítulos, tem o capítulo 13, que fala sobre: você vai exercer os dons, mas você precisa saber como exercê-los. Existe algo que precisa permear o exercício dos seus dons. E o que precisa permear é o amor. Essa fala de Paulo, ela começa com um texto que não é um texto fácil. É um texto que tem várias interpretações. Veja aí, versículo 31. Paulo diz: entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Nós não vamos resolver essa questão teológica nessa aula. Ela já dura séculos. Então essa controvérsia não vai ser resolvida aqui. Mas aí há discussão. Porque obviamente Paulo aqui não está fazendo uma hierarquia de dons. Por quê? Porque se você olhar em 1 Coríntios 12, Paulo já faz uma analogia da igreja com o
Os irmãos se lembram? Com o corpo. E aí ele começa a dizer, olha, o ouvido não pode dizer aos olhos, eu não preciso de você. Você percebe que Paulo diz isso? 1 Coríntios 12, ele fala exatamente isso. Os olhos, verso 21, não podem dizer à mão, não precisamos de ti. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vós. Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Os que parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Então, com certeza, Paulo não está dizendo o seguinte: dê uma olhada aí nos dons e perceba, esse aqui é top, é esse que eu vou querer. Paulo não está dizendo isso. Porque Paulo já tinha falado que cada dom era necessário. Aí, o John MacArthur, ele tem uma interpretação diferente desse texto. Ele diz que esse texto, ele não está no imperativo, na voz imperativa. O modo verbal dele está no indicativo. Isso é uma perspectiva do MacArthur. Aí o MacArthur diz, na verdade, o que o apóstolo Paulo não está dizendo para eles, olhe, procurem os melhores dons. Paulo está dizendo o que eles estão fazendo. Paulo está dizendo, entretanto, vocês estão procurando os melhores dons. Vocês estão classificando alguns dons como melhores e estão correndo atrás deles. Vocês estão almejando um dom por razões egoístas e não se submetendo à vontade de Deus. E assim vocês estão errando. Isso é uma interpretação de MacArthur. E aí ele diz, tanto que o apóstolo Paulo continua dizendo, né? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Vocês estão fazendo isso. Mas eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Aí ele vai tratar do amor. Existe uma outra interpretação nesse texto. É uma interpretação mais aceita. Que nós precisamos olhar esse texto, inclusive à luz de 1 Coríntios 14. A gente não vai trabalhar em 1 Coríntios 14, mas se você notar, 1 Coríntios 14, Paulo faz uma comparação de dois dons. Os irmãos lembram quais os dons? Profecias e línguas. E Paulo vai mostrar, cada dom tem a sua importância, mas o dom de profecia para a igreja, que é o proclamar a palavra de Deus, é isso que é a profecia, anunciar a verdade de Deus, para a igreja ele tem uma utilidade maior. Por quê? Porque toda a igreja é edificada. Paulo não está desprezando o dom de línguas. O dom de línguas tem o seu lugar, tem a sua importância e tem o seu valor no corpo. Mas o que Paulo está dizendo é, se no exercício do dom de línguas não houver interpretação, só é edificado quem fala. Bênção, mas só ele é edificado. A igreja não é edificada. No dom de profecia, toda a igreja é edificada. Então, alguns teólogos acreditam que o que Paulo está dizendo aqui, nesse texto, é o seguinte: busquem exercitar os dons, e busquem exercitar os dons para a edificação da igreja. Não por motivos egoístas, mas busquem exercer os dons para que a igreja seja edificada. Olha aí rapidamente na sua Bíblia, capítulo 14, versos 1 a 3, por favor. 1 Coríntios 14, 1 a 3. Segui o amor, e procurai com zelo os dons espirituais, mas
principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua, não fala a homens, senão a Deus. Paulo está desprezando o dom de línguas? Não. Paulo está mostrando a função específica do dom de línguas. Visto que ninguém o entende, e em espírito fala o quê? Mistérios. Mas o que profetiza, ele fala a quem? Aos homens, edificando, exortando e consolando. Então perceba que o apóstolo Paulo, então, ele vai mostrar que o dom da profecia, ele tem esse efeito de edificar a igreja como um todo. Então, há teólogos que acreditam que 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, está à luz disso. Ou seja, procure dons, não por motivos egoístas, mas procure dons que possam trazer edificação para a igreja. Sobre esse assunto, sobre essa temática, essa especificidade, é o que eu tenho para falar. Tá certo? Ou seja, há uma discussão grande sobre esse texto, mas você não pode entender esse texto que Paulo esteja dizendo. Existem dons melhores e dons piores, porque Paulo disse outra coisa já no decorrer do texto. E ele não iria se contradizer, dizer uma coisa no decorrer do capítulo e no final dizer outra, certo? Então é um texto que tem as suas particularidades, mas vamos para o cerne da nossa questão, tá bom? Hoje. Alguma questão, alguma pergunta? Não? Certo. A palavra é a fonte da profecia. Veja bem, Paulo então, ele vai usar os dons com amor. A gente trabalhou isso sobre o dom de profecia, a gente trabalhou isso, que nenhuma palavra pode ser dada em nome de Deus contrária à Escritura, longe da Escritura. Mesmo que a pessoa diga assim diz o Senhor, mas se for contrária à Escritura, a gente não pode aceitar, porque a essência da profecia é a essência da profecia. Se você lê os relatos de profecia na Bíblia, existe o elemento preditivo na profecia, mas não é o elemento primordial da profecia. A essência da profecia não é simplesmente o elemento preditivo, ele pode existir. A essência da profecia é o descortinar, o revelar a verdade de Deus. Tá? Veja, então, os dons, eles são essenciais, eles são maravilhosos. Mas o apóstolo Paulo, então, ele vai revelar que o dom é secundário ao amor. E aqui não é aquela operação, descarta um para ficar com outro. Não é isso. Ah, eu não tenho um dom. Quem disse que você não tem dom? Se você é crente, você tem dom. Ah, eu não tenho um dom, mas eu tenho amor. Eu prefiro o amor do que o dom. Não, são as duas coisas. Paulo vai mostrar que nós precisamos exercer os dons e exercer os dons com amor. Com amor. Tanto que se você observar aí, irmãos, veja o final do verso 31 do capítulo 12, Paulo diz: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo o que? Excelente. E ele começa a descrever no capítulo 13 ações belas. E ele não está dizendo que essas ações são ruins. Essas ações têm o seu valor, mas elas têm que ser motivadas pelo amor. Paulo diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Não é bom? Claro que é bom. Mas Paulo diz: se você não tiver amor, se eu não tiver amor, nada adianta. Eu vou ser como o bronze que sou, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, não é bom? É bom. E conheça todos os mistérios e toda a ciência. Parece que Paulo aqui está fazendo uso de uma hipérbole, né? Ninguém conhece todos os mistérios e toda a ciência, só Deus. Não é verdade? Eu me lembrei quando eu estava fazendo meu curso de mestrado lá em Recife,
Maria e irmãos. Eu me lembro de uma aula que eu tive com um professor de São Paulo, e o professor disse assim, né? E ele disse, eu não sei se ele já estava em uma outra aula de um curso dele, não sei se lá nos Estados Unidos, e ele disse assim, né? Alunos de doutorado, e aí ele disse assim, pense no oceano. Pense no oceano. Imenso. E pense numa gotícula do oceano. E essa gotícula você domina. Doutorado é isso. Então ninguém conhece todos os mistérios de toda a ciência. Né? Paulo aqui provavelmente ele faz um uso de hipérbole. E ele diz, ainda que alguém conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se não tiver amor, não dá. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes. Tem alguém aqui com a fé desse tamanho? Quem dera, né? Ia parar de subir aquela montanha. Né? O acesso à minha casa está muito alto, está muito difícil. Se eu não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens, verso 3, todos os meus bens entre os pobres. Imagina a pessoa pegar todos os bens dela e doar para os pobres. Que ato nobre. Ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, ainda que eu seja um mártir, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, perceba que o mais extenso capítulo sobre a vida do corpo, 1 Coríntios 12, termina com uma lista de dons e conclui dizendo, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Essa palavra aí, caminho, no texto grego, significa estrada. E a expressão sobremodo excelente, eu coloco aí o termo grego, mas não se preocupe com ele, tá certo? Significa algo acima de comparação, super, algo maior do que, ou seja, Paulo está dizendo, eu estou mostrando para vocês uma estrada acima de toda comparação, acima de toda comparação. E que estrada é essa? Que coisa incomparável é essa? É a autoestrada do amor. Mas que amor é esse? Isso é importante. Porque o conceito de amor hoje, né? Conceito de amor hoje, a pessoa está tendo um relacionamento afetivo, íntimo, mas que a Bíblia descreve como pecaminoso, e aí ela aposta, o amor venceu. Né? O amor vence. Ou toda forma de amor. Todo tipo de amor é válido. Biblicamente isso não se sustenta. Socialmente é o que se vê. É o que se milita, é o que se propaga, é o que se incentiva. Mas como nós sabemos que a voz do povo não é a voz de Deus, biblicamente isso não sustenta. Então qual é o amor que o texto está falando? É o amor do tipo que Deus ama. E qual é o amor do tipo que Deus ama? É o amor que buscou o interesse do ser humano pecador e que morreu por ele. Tá? É esse o amor do tipo que Deus ama. É o amor não egóico ou egoísta. É o amor altruísta. Então, o nosso dom espiritual deve ser exercitado no amor cristão, irmãos. Seja aqueles dons que são vistos como mais espetaculares, línguas, curas, milagres, etc. Seja aqueles dons que as pessoas acham, não é espetacular, mas é um dom. Foi Deus que deu, vai abençoar a igreja. Deve ser exercido com amor. Qual é esse amor?
Não é o amor sexual, que no grego é eros, de onde vem a palavra erotismo. Não é o amor que denota amizade, o amor de irmão, philos, de onde vem a palavra Filadélfia. A gente tem uma igreja aqui na nossa cidade que é Filadélfia. O que significa Filadélfia? Philos e adelphos. Philos é amor, adelphos é irmão, amor de irmão. Né? Tem a cidade de Filadélfia, né? Tem uma cidade lá na Bahia que chama Filadélfia. Tem uma cidade americana que chama Filadélfia. Não é esse amor de irmão, mas é o mais elevado tipo de amor. É o amor divino, é o ágape. Porque o ágape é o amor que dá de si mesmo. Presta atenção, irmãos. Ou seja, Deus, eu já disse isso algumas vezes na igreja, Ele vê não apenas aquilo que nós fazemos, mas por que nós fazemos o que nós fazemos. Tá? Alguém pode dar uma cesta básica, 10 cestas básicas, sustentar alguém, aquilo é um ato ótimo. Mas aquilo pode ter uma motivação certa por um e pode ter uma motivação errada por outro. Alguém pode fazer isso pensando, eu vou fazer isso porque Deus vai me recompensar com a salvação. Eu vou fazer isso porque Deus vai me dar muito mais. Então eu estou fazendo para Ele me dar. Eu planto uma semente e colho uma floresta. Alguém pode fazer isso para mostrar para os outros bondade e caridade. Quem recebe é beneficiado. Mas Deus que olha o coração, Deus diz, não é assim. Devemos fazer e como devemos fazer. Como devemos fazer atos de bondade, atos de doação, sim. Mas qual deve ser a nossa motivação? Amor. Qual foi o lema da nossa quarta em ação? Nós amamos. Por quê? Ele nos amou primeiro. Quem disse isso? João. Na sua primeira epístola. Então, o amor a Deus, o amor ao próximo, deve nos motivar. Isso deve ser a motivação, ou seja, é um ato de obediência, é um ato de gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito. Então, nós precisamos usar os nossos dons com amor. Paulo vai mostrar, como nós vimos, que o amor é superior às línguas, que o amor é superior ao discurso mais poético, eloquente e lógico, que o amor precisa ser algo genuíno e não é exibição egoísta, que o amor é superior aos dons de profecia, ciência, sabedoria e fé. Muito bem. Perguntas? E a gente caminha um pouquinho no texto, mais um pouquinho, daqui a pouco a gente encerra. Alguma pergunta? Não? Veja, vamos olhar aqui o texto. Continuando olhando o texto. Paulo, então, do verso 4 ao verso 8, ele nos mostra que o amor, ele se expressa por meio de quê? De atitudes e de ações. O amor se expressa por meio de quê, irmãos? Atitudes e ações. Então, é assim que o amor bíblico se revela, por meio do nosso comportamento. Se você olhar 1 Coríntios 13, do verso 4 ao verso 8, vai descrever o caráter de Cristo. Quinta-feira a gente teve a nossa ágape, a nossa festa do amor, a gente reuniu os nossos grupos pequenos e a gente celebrou aqui o momento de comunhão. E eu falei João 13, 34, 35. Quando Jesus diz, no verso 34, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, aqui, irmãos, nos mostra o caráter de Cristo. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo.
Porque se o Espírito Santo não nos capacitar, nós não conseguimos. Nós precisamos do Espírito Santo para viver o amor. Senão. E então, o apóstolo Paulo vai mostrar as virtudes do amor e que devem permear a nossa vida e o uso dos nossos dons. Vamos ver algumas características desse amor? Verso 4. Como usar os dons com amor? A gente usa os dons com amor quando a gente procura desenvolver isso, pela graça de Deus, pela ação do Espírito, né, irmãos? Porque quando a gente olha a vida cristã, ela é sobrenatural mesmo. Glória a Deus por isso. Só se vive vida cristã sendo cristão. Só se vive vida cristã tendo o Espírito Santo. Porque uma pessoa que não é cristão, olha isso e diz, conversa, bobagem. Mas nós olhamos isso e dizemos, isso aqui é o caráter de Cristo. Eu sou discípulo de Cristo, sou falho. Às vezes amo imperfeitamente, não amo como deveria. Sim, mas esse é o caráter de Cristo. Eu sou seguidor dele. Deus me ajude. Eu quero me parecer mais com o Senhor. É assim que age um cristão. Aí o texto vai falar sobre esse amor. Esse amor que deve permear a nossa vida e o exercício dos dons. Primeiro, o amor, ele é o quê? É o quê, irmãos? Paciente. Paciência não é a virtude preferida da nossa sociedade, não é? Não é verdade? Nós somos ensinados a sermos impacientes. Sim? Eu já dei esses exemplos. Você está no trânsito, o sinal está vermelho, de repente ele abre, fica verde, passam-se 2 segundos e alguém já buzina. Não é? Liga-se o computador, passa-se 32,5 segundos e a gente diz, não tem memória? Tem uma leve lembrança? Eu preciso mudar esse computador? Eu preciso trocar o HD dele? Ele não tem paciência. A gente vai num restaurante, numa lanchonete, se a comida demorar mais do que a gente imaginou, a gente diz, acho que eu não volto mais aqui não. Não tem paciência. Isso é complicado, porque aí a vida da gente vai ficando mais estressada, mais aperreada, né? O fato é que o amor é paciente. E qual é a ideia de paciência? Paciência aí não é lerdeza, né? Não é lerdeza, não é passividade, não é falta de diligência. Paciência é a capacidade de continuar firme com perseverança. Mesmo em meio às adversidades, eu continuo firme. Eu não me afasto da fé. É uma característica do amor. Eu vou exercer os meus dons até o fim. Há dificuldades, há problemas, mas Deus me concedeu o dom e eu preciso exercê-lo com amor, e o amor é paciente. Jesus foi paciente. Não foi, irmãos? Você queria 12 seguidores como os que Jesus teve? 2 manda descer fogo do céu, outro trai, outro duvida, outro nega, e por aí vai. Mas Jesus os amou até o fim. Vamos ver? Mas o amor é o que, irmãos? Benigno. Olha aí na sua Bíblia, e pode olhar aqui na imagem, ele é benigno, ou seja, benignidade está ligado a gentileza e bondade. O amor é gentil e bondoso. Continuando, o amor não arde em ciúmes. Deus está usando fulano de tal, e aí eu não fico, por que Deus não me usa daquele jeito? Eu estou com inveja. Não, amor não faz assim. Ele não arde em
ciúmes, ou seja, ele não é ciumento, ele não é invejoso, ele não se alegra ao ver o fracasso de outrem. A pessoa caiu, está vendo? Eu sabia que aquilo era só capa. Fala de um negócio desse não. Eu sabia, ainda usa até texto bíblico, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Glória a Deus. Não é? O amor, ele não se alegra ao ver o fracasso do outro, ao ver a queda do outro. O amor não se, o que, irmãos? Alô, vamos lá? Não se ufana, ou seja, ele não se vangloria, ele não conta vantagem. O cara não fica se mostrando como a última Coca-Cola no deserto, ou a bala que matou Kennedy ou Getúlio, né? Gosta de ficar contando as suas vantagens, os seus feitos. O amor não se ufana. O texto continua: o amor não se ensoberbece, ou seja, ele não se infla com o próprio ego, ele não é soberbo. Qual foi um pecado que derrubou o diabo, irmãos? Que derrubou Lúcifer? Qual foi um dos pecados que derrubou Lúcifer? Os irmãos sabem? A inveja a soberba, irmãos. O orgulho. E o Senhor diz que antes ou imediatamente após a soberba vem algo. E o que é que vem depois da soberba? Vem a queda. Eu sou grande, eu sou grande, eu sou grande, e eu me inflo, e eu sou grande, e eu estou maior que os outros, eu me inflo. Depois daquilo, vem a queda. Vem a ruína. Ou aqui, ou na eternidade. Se for aqui e a pessoa tiver a oportunidade de se arrepender, graças a Deus. Mas imagine se for já a ruína eterna e irreversível. Então, o amor, ele não se ensoberbece. O amor, veja aí, ele não se conduz o quê? Inconvenientemente, ou seja, ele é cortês e não grosseiro e brutal. Ele é gracioso. Aí o texto continua, eu estou indo no fluxo do texto. O amor não o que, irmãos? Procura o que? Os seus interesses. Ou seja, ele não insiste nos seus direitos. Ele não exige em fazer tudo à sua maneira, tudo à sua forma. Não. Ele quer a vontade de Deus antes de tudo. O amor não se exaspera. O que significa isso? Ele não se irrita, ele não sobe a temperatura facilmente, nem carrega seus sentimentos à flor da pele. O amor não se ressente do mal. Havia aquela história do casal que teve uma dificuldade relacionada a um outro problema. Aí o marido disse, naquela dificuldade, o marido disse, mas você quebrou meu violão. Foi um acidente. O violão foi quebrado há 10 anos atrás. Mas o cara está pensando. Mas você fez isso comigo, tem 15 anos. Ele já falou, já pediu. Mas você fez isso tem 20 anos. Mas você fez isso tem 1 ano, tem 1 mês, mas a gente não já se conversou sobre isso. O amor, irmãos, não se ressente. Sentir de novo, ressentir do mal. Ou seja, ele não fica guardando o registro das ofensas que recebeu. Ele não fica dizendo aquele ditado terrível, carnal. A vingança é um prato que se come frio. Amém, irmãos? Amém nada. Né? Então, o amor, ele não faz uma contabilidade das vezes em que foi maltratado. Amém, irmãos? Amém nada. Ué, é o eco.
né? Então, o amor, ele não faz uma contabilidade das vezes em que foi maltratado. Amém, irmãos? Amém, nada. Ué, impressionante, né? Eu estou ouvindo a minha própria voz aqui embaixo. Veja, irmãos, o amor não faz isso, tá? Ele não faz uma contabilidade das vezes em que foi maltratado. Não faça isso não, irmãos. Às vezes a gente machuca e é machucado. Mas não fique fazendo uma contabilidade, não. Não fique dizendo, veja, irmãos, de novo, ô Maurício, eu estou ouvindo a minha voz aqui, eu estou falando e coisas que eu falei estão reverberando aqui. Às vezes a gente machuca e é machucado. Mas não fique fazendo uma contabilidade, não. Não fique dizendo, veja, irmãos. O bom é que fixa, né, o conteúdo, né? A repetição, ela é pedagógica. Então, aí fixa o conteúdo que vocês estão me ouvindo novamente. Pronto. Fez silêncio. Vamos caminhar um pouquinho que a gente já vai encerrar, irmãos. Então, o amor não fica fazendo contabilidade. Não faça contabilidade das ofensas que recebeu. Fulano de tal fez isso comigo. Mas ele fez isso de novo. Ele fez isso de novo. Jesus disse, uma vez, Pedro chegou para Jesus e disse, Senhor, quantas vezes se deve perdoar o meu irmão? 7 vezes? Os rabinos diziam 3 vezes no dia. Pedro colocou, mais que dobrou, 7 vezes. Aí Jesus disse, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Vamos lá? O amor não se alegra com a injustiça, ele não tem prazer no mal, ele não gosta de ouvir não gosta de ouvir falar da infelicidade dos outros. O amor se regozija com a verdade, ele não deseja esconder a verdade, tudo sofre, ele continua, apesar do insulto, do desapontamento, tudo crê, ele é totalmente confiável, tudo espera, ele nunca perde a esperança, aleluia, tudo suporta, ele dura até o fim. Outros podem parar, mas o amor não vai parar, ele vence. Paulo diz, o amor nunca acaba. Quando a gente estiver no céu, irmãos, não haverá mais necessidade dos dons, mas haverá necessidade do amor. O amor nos leva à maturidade. Paulo diz, quando eu era menino, eu pensava como menino, mas agora que eu sou homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Irmãos, o pastor Ricardo Agreste, ele diz uma coisa interessante, ele diz, envelhecer não é uma opção. A gente envelhece, né? Todo ano a gente envelhece, né? Anteontem eu envelheci, todo ano a gente envelhece. Envelhecer não é uma opção, amadurecer é. Porque tem gente que envelhece, apodrece, mas não amadurece. Então, amadurecer é uma opção. Envelhecer não. Envelhecer é um fato. E sabe como a gente amadurece na fé? À medida que a gente vive a palavra e vive o amor. O amor nos leva à maturidade. O amor continua eternamente. O amor, irmãos, é a fonte da fé e da esperança. Sem o amor, nós não teremos fé nem esperança. O amor é a própria natureza de Deus. Deus é amor. Eu termino. A maior aventura que você pode viver é simplesmente depender de Jesus, caminhar com Ele em obediência e deixá-lo permear a sua vida com o amor dele. Então, use todos os seus dons, todos em obediência, com amor e para a glória de Deus. Vamos ficar de pé e vamos ler aqui essa frase do Dr. John Stott. Eu dei uma corrida aqui no final. Vamos ler juntos o que ele diz? Vamos ler? A igreja é uma,
porque o Espírito habita em todos os crentes. A igreja é multifacetada, porque o Espírito distribui diferentes dons aos crentes, de forma que o dom do Espírito que Deus nos dá cria a unidade da igreja, e os dons do Espírito que o Espírito dá diversifica o ministério da igreja. A igreja deve sua unidade a charis ou caris, graça, e sua diversidade aos carismata, dons da graça. São expressões gregas, né? Então, nós somos uns e nós somos diversos. E nós devemos viver a nossa unidade e diversidade em amor. Senhor, muito obrigado por esta manhã. Aplica a Tua palavra em nosso coração. Nós oramos, ajuda-nos a exercermos os nossos dons em amor. Em nome de Jesus. Amém.